Começa agora o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi. Olá, aqui é Ellen Oliveira e eu tô com ele, Alexandre Rossi, o Dr. Pet, que dá nome a esse podcast. Tudo bem, Ale? Tudo, e você? Tudo bem também e hoje eu tô bem animada. Vários episódios eu falo... Tá mais animada. Todos você fala que você tá animada, mas vários quase todos. Eu falo. Tô animada, tô curiosa, mas hoje eu tô bem animada. Tá. Hoje eu não sei o que é, viu? É de verdade, eu não sei. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu já comentei com você umas semanas atrás, que eu tô prometendo que a gente ia conversar sobre ele. Você tem algum chute? Não faço ideia. Hipopótamo? Não. Elefante? Não. Cobra? Não. Não? Não é nada triste, então não é da Estopinha. Não. Nem do Bartozinho. Não. Onça? Não. Porcos e patos? Não. Não, que foi... já sei. Agora eu sei. Morcego? Não. Você tá indo muito longe. É muito mais próximo? É muito próximo. Deve ser animal doméstico. Animal doméstico. Cabra? Não. Sabe que eu já treinei cabra, né? Não Vai sabia, anotando. Tudo que eu tô falando eu já fiz, tá? Já trabalhei com suíno, já trabalhei com caprinos. Abelha? Não. Abelha, eu tive apiário. É bem próximo. Bom, eu já falei tudo que... Não. Tá bem próximo. Você tá esquecendo de alguém. Gato, tal, suíno, tal... Os passarinhos que eu alimento. Não? Mais próximo do que os passarinhos. Mais próximo. Os fermentados, as bactérias. Não. Minhas kombuchas, Não. iogurte, nada das minhas bactérias. Miocário. Não. Você tá esquecendo de alguém. Declaração de tenébrio. Não. Já faz quantos minutos que tá tentando adivinhar? Mas não tem mais nada. Olha, o público vai cair matando em cima de você. Não. Miar, a gente... Não é a miar, né? É miar. É a miar? É a miar. Não é Estopinha, não é Bartô. Aí a miar você pulou. E ela tá deitadona lá de boa. Vem dar um oi, vai ser sobre você. Hoje vamos falar sobre a adoção da Mia. Lindona. Vamos ver, ela já olhou aqui pra cá. Ela olhou. Ela tá numa preguiça hoje. O Bruno veio dar oi. Veio dar oi? Hoje a Mia tá numa preguiça. Vamos ver se no decorrer do episódio ela invade. Mas hoje a gente vai falar sobre a adoção da Mia. Maravilha. Do lado aí, Miazinha, foi mal. Mas quem sabe, né? Quem me conhece sabe o quanto eu amo ela. Não foi por falta de amor, não. Foi um lapso. É que geralmente a gente tem esses temas com esses animais um pouco mais fora do convencional mesmo. Sim. Então eu entendo de onde veio. Começando então, primeiro, como surgiu a ideia de adotar um gato? Eu tive gato antes de ter cachorro, muita gente não sabe. Tive muita experiência com gato e eu adoro gato, sempre gostei de gato. Trabalhei com gato na Austrália ensinando eles a descerem de árvore, eu trabalhei em zoológicos, felinos segui os leões na África do Sul selvagens para ver a alimentação deles, né? E quando eu era bem pequeno eu tive gatos. E quando eu era criança mesmo, a gente teve gatos no apartamento, Chanson e Tendresse, nome das duas. Uma canção e outra ternura, em francês. O Tendresse, não sei se estou pronunciando certo. E eu queria ter gato, só que gato é mais difícil da gente ficar viajando e levando junto. Então, quando eu vim para este apartamento e eu consegui uma pessoa que eu confiava, que poderia ficar sempre, apesar das minhas viagens e tudo mais, cuidando dela e tudo mais, que era a Luzia, foi aí que eu decidi que era a hora de eu ter um gatinho. Então foi nesse momento. Não foi por falta de vontade, foi pela ocasião de que eu viajava muito e era fácil de levar os cachorros. Ficar levando gato em viagem, na maioria das vezes, os gatos não gostam de ficar mudando de território com tanta frequência. Né? Na maioria, porque sempre tem aquelas exceções. Né? Eu já conheci uns 2 ou 3 gatos que esses vão embora. Né? A pessoa põe na mochila, faz trekking, leva no Ibirapuera para andar de coleira, né? Tem gatos, mas é 1 em 1 milhão. Sim. E a adoção foi em 2017. Na época, você já tinha a Estopinha e o Bartô. Isso influenciou de alguma forma nessa decisão? Olha,
A Estopinha e o Bartô, ele é um amor, é muito fácil de lidar. A Estopinha, ela é uma caçadora, né? Ela, quando vê um animalzinho que ela pode caçar, ela ficava tremendo, ela ficava selvagem, ela estava quase beirando o tempo todo ali o bichinho selvagem. Mas não influenciou isso, porque eu sabia que eu ia conseguir. Imagina, na minha casa, eu já fiz isso tantas vezes, né? Mas o que influenciou de fato? Eu queria um gato que não tivesse medo de cachorros. Eu ia conseguir fazer a Estopinha não atacar a gatinha e conviver numa boa. Mas eu não queria que a gatinha vivesse assustada na minha casa, que vem um monte de gente, gravação, barulho, cachorros, filhotes e tudo mais. Então essa era o desafio, trazer uma gatinha que se adaptasse ao meu estilo de vida, né? Uhum. Você queria uma gata aí que se acostumasse, né? Que lidasse bem com todas essas situações, ó. E ganhou a Mia, que não pode ver uma câmera que entra na frente. Isso, mas não é por coincidência, tá? Assim, é impressionante mesmo, assim, como ela fica entrando na frente das câmeras. Assim, é mais do que eu imaginava. Mas, quando a gente fez a adoção, eu escolhi vários gatos, né? Na verdade, teve uma equipe. A Mia não foi, ao contrário do Bartô e da Estopinha e tudo mais, que ninguém queria e tudo mais. A Mia também ninguém queria. A verdade é essa, ela estava no abrigo da Luísa Mel, né? E ela não queria, ninguém queria, porque é uma gata adulta e comum, né? Não é aquele pelagem ultra, né? Ela é uma gatinha comum e adulta, as pessoas querem os filhotinhos. Então ela estava lá, mas ela passou nos testes de não ter medo de cachorro, não ter medo de barulho, e a gente fez os testes nos gatis. Então tinha uma equipe que gravava, eu olhava e falava, essa aqui passou, essa aqui passou, essa aqui passou, e aí a gente fez uma adoção ao vivo. E adivinha quem ficou na frente da câmera, ficou aparecendo o tempo todo e tudo mais. Parecia que ela queria mesmo trabalhar na TV, né? Essa que foi a impressão. Não teve disputa, né? E aí, imagina, eram de ONGs diferentes. A gente fez os exames para poder estarem no mesmo ambiente e não passar algumas doenças que são transmitíveis entre gatos. Mas então a gente trouxe os gatos. E aí, claro, cada ONG torcendo para o seu gato ser adotado, né? E a Mia não deu espaço para ninguém. Ela vinha, ficava na frente da câmera, ela vinha, eu até falei assim, ela quer esse trabalho, né? Uhum. Ela quer essa casa. E desde então, é muito comum a gente prepara a câmera, põe a cadeira, ela está na cadeira. Né? Eu vou fazer uma live, ela está na frente. Tá na frente. É impressionante, eu não sei como, só porque a gente está falando hoje dela, ela não está vindo passar aqui no meio. Sim. Né? Quando aconteceu essa escolha, vieram 7 gatinhos aqui para sua casa, foi lá no andar de cima. Você estudou tudo? Eu estudei tudo, eu vi todos os vídeos. E aí vocês abriram todas as caixinhas de transporte ali no mesmo momento. Ela não foi a primeira que saiu, mas foi a segunda. E tem uma cena... Eu não lembrava desses detalhes, mas isso é muito interessante para quem tá nos ouvindo aí, porque o tempo que o gatinho sai de um lugar que ele confia explorar, já mostra que ele é um pouco mais ou menos extrovertido. E eu queria um gatinho mais extrovertido, né? Então ela foi a segunda. Uhum. Foi um gato preto e branco? Foi o primeiro. Foi, tá. Aquele lá conquistou o pessoal pela beleza bonitão, dele. Uhum. Né? Mas então ele saiu em primeiro, olha só, e mesmo assim ela saiu em segundo e chegou em primeiro. Sobre esse vídeo, tem uma cena que é sensacional. Uma hora você leva o Bartô ali pra sala, fica com ele no colo, claro, né? Porque são 7 gatinhos ali que você não sabe como que vai ser a reação. E do próprio Bartô, ele queria um pouco pra cima, mas o Bartô é muito mais fácil, né, do que a Estopinha. Tenho certeza que não é uma coisa que você arriscaria ali com a Estopinha, naquela situação, por exemplo. Você leva o Bartô no colo e aí você senta. E aí vem a Mia por trás. Na época era Cher.
Cher. Cher. Ela vai por trás, assim, e aí ela fica deitada no encosto do sofá, assim, tipo, olhando, de boa, deitada, relaxando. Deixa Com um esse... cachorro, câmera, equipe, agente, luz, já deitada. Uma estrela ali descansando. É Cherzinha, Sim. né? Miazinha. Enfim, essa é uma cena sensacional, assim, que me chamou muita atenção. E Eu aí... adorei lembrar, porque eu não lembrava desses detalhes de quando ela tinha saído da caixinha e não tão rápido também, com o Bartô já deitada do lado. Sim. Né? E aí, depois, eu vi uns vídeos de socialização. Com a estopinha, foi mais complicado. O que você lembra disso? Eu lembro que a estopinha, quando via Mia, ela tremia inteira e queria atacar de qualquer jeito, ela queria caçar Mia. E ela ficava tentando se segurar e era muito difícil, né? E em várias situações ela tentou atacar Mia. É claro que eu estava preparado e impedir tudo, mas teve algumas situações que eu falei, nossa, essa estopinha é osso duro de roer, viu? E aí eu lembro também que quando a estopinha estava conseguindo se segurar, gato também é fogo, né? Às vezes a minha vinha assim, ó, e tum, dava. Tipo, ela tá deitada debaixo da cadeira, dormindo, aí vinha a minha aqui em cima e tum, dava um tapa na estopinha. E a estopinha já... Agora eu pego. Não! Então no começo foi bastante difícil para a estopinha, e aí eu lembro que o que eu queria, não queria deixar a estopinha também numa situação de autocontrole, de ansiedade o tempo todo. Então a Mia, ela ficou com um cantinho, que era o quarto, que era o meu consultório veterinário ali, ela ficou naquele quarto até eles poderem conviver. Então o que acontece? A estopinha, ela vivia na casa sem gato, então ela podia relaxar. E aí tinham as sessões de treino, né? E aí nas sessões de treino ela ficava animada e frustrada, porque ela não podia caçar a Mia, né? E aí com o tempo eles foram convivendo, e aí... Eu não lembro exatamente, mas foi um dos treinos assim longos que eu considero que eu estou envolvido diariamente. Eu chutaria mais ou menos um mês para eu poder deixar todo mundo relaxado. E relaxado é assim, a Mia tem que poder estar caçando um passarinho, tem que estar podendo correr na frente da estopinha quando não está ninguém em casa e não ter perigo da estopinha atacar a Mia. Então eu deixei todo mundo junto, solto, depois que eu tive essa segurança. Né? Sim. E com o Bartô, acho que foi um pouquinho mais fácil. Nos vídeos, tem uma situação assim que também é muito engraçada. Você tá com o Bartô no colo e aí você coloca o Bartô ali mais próximo da Mia e ela tá em cima, acho que é de um arranhador, alguma coisa assim. E aí o rabo dele fica em cima do arranhador, assim. E aí ela fica lá comendo a comida do lado dele. Às vezes coloca a comida em cima do Bartô, ela pega a comida no Bartô, é uma paz. E aí você fala, não sei se é nesse vídeo ou em algum outro, mas você fala, com o Bartô tá tranquilo, mas eu vou ficar muito feliz, e o Bartô também, quando a Mia passar, der uma esfregadinha nele. E aí aconteceu isso hoje aqui. É verdade, então... é verdade. Eu vi você comemorando que... Nossa, que legal! Então era para esse episódio. Era que a gente já pega aquele vídeo que aconteceu essa hoje. Essa imagem, sim. Que eles se dão muito bem. Sim. Agora, sim, eu tive que pegar firme com a estopinha por causa do instinto. E é importante, assim, né? É legal que você está trazendo essa informação, porque muitas vezes a pessoa acha que porque é um cachorro é mais caçador, a pessoa não vai poder adotar um gato. E com o treinamento certo e tudo mais, dá sim. Nem sempre é muito fácil, às vezes a gente tem que ser bastante firme. E tem que pensar, se a gente está sendo firme, e é difícil para o cachorro, então eu também vou deixar depois o cachorro relaxar e ficar numa boa. Então isso acontece em períodos do dia, né? E como foi a adaptação da Mia na rotina da casa? Então você comentou aí que ela ficava ali no quarto e aí depois que
teve essa segurança, abriu. Você abriu a casa inteira de uma vez? Ou, por exemplo, liberou primeiro só a parte lá de cima e ela não podia descer? Eu fui liberando em partes. Não foram tantas partes assim, mas o que eu fiz? Eu liberei ela primeiro na parte interna e depois que eu comecei a deixar ela ir para a parte externa. Por quê? Porque como ela roía alguns tecidos e redes, por mais que eu tenha telado todas as janelas perigosas e tudo mais para miar, eu sabia que ela poderia roer e cair. Né? Eu moro no 18º andar, né? Então, obviamente eu não queria nem correr o risco disso acontecer. Então o que eu fiz? Eu fiz um condicionamento para ela não encostar nas telas. Então, ela vê a tela não só como uma barreira de não passar, mas de não poder encostar. Então ela não encosta nas telas de modo geral, né? Então você não vai ver ela aqui se esfregando nas telas e tudo mais, porque ela não pode. Então ela aprendeu primeiro isso, e aí depois que ela teve acesso a toda a parte de jardim, toda a parte das janelas e tudo mais. E ela não, né, depois do condicionamento, ela não roeu uma vez nenhuma tela. E eu tenho câmeras que, até talvez um excesso de câmera, né? Eu monitorava também para ver o que estava acontecendo. E nenhuma vez ela enfrentou uma tela, tentou arrebentar uma tela, né? E passar pela tela. Uhum. Tá? Ela mantém uma certa distância. Uhum. E na época da adoção também, você deixou a miar com guiso, que é aquele barulhinho, né? Aquele, tipo um sininho que a gente coloca pendurado na coleira. Você lembra disso? Por quê? Lembro sim. O que acontece? No começo, quando o cachorro está se segurando para não atacar o gatinho, é muito fácil dele se segurar se o gato está parado. Mas quando o gato corre e está brincando e está fazendo 1000 estripulias, aí os cachorros ficam mais atiçados. Então, o sininho me ajudava a saber quando ela estava ativa. Então, já estava tudo bem, mas eu queria, né, pecar pelo excesso. E aí o que acontece? Né, tô deitado, ela tá pulando, correndo e tal, eu ouço o guiso. E sabendo onde tá o guiso, eu conseguiria proteger ela se eu precisasse, né? Então esse foi o principal motivo. Foi uma polêmica na internet, enorme por causa do guiso, tá? O guiso tem algumas utilidades, né? Mas tem pessoas que são contra. Por quê? Porque é um barulhinho que algumas pessoas acreditam que possa irritar o gato. No caso, né, ou incomodar, eu via como ela se comportava com o guiso e sem guiso. Nas brincadeiras, tomar água, comer e tudo mais. E a minha é muito blasé mesmo, assim. Então o guiso não fez diferença nenhuma para ela. Então ela brincava do que a gente pode medir, né? Do que a gente pode medir. Ela brincava com a mesma intensidade, ela pedia carinho do mesmo jeito, ela comia as mesmas coisas, ela se comportava de um jeito muito, muito parecido. Então, se estivesse incomodando, seria muito pouco, né? Comparando com talvez um gato que se incomodasse mais. Existe essa possibilidade. Uhum. Tá. Sim. O guiso ele também é bom às vezes, né, para pessoas que tropeçam no gato. Então pessoas que têm ou dificuldade de equilíbrio ou têm algum problema locomotor, ou então da própria idade às vezes já começa a não ter reflexo tão rápido. O gato, quando ele vê às vezes a gente andando, ele vem correndo e fica andando entre as pernas da gente. E isso pode derrubar, né? Inclusive, já mostraram que PET pode aumentar o número de fraturas em idosos. Tem mais de um estudo mostrando isso. Melhora a saúde, mas aumenta a chance de queda. E uma das coisas é justamente você tropeçar no pet. Você não quer machucar o pet. Então, às vezes, você poderia até não tropeçar, mas para você não machucar o pet, você breca. E às vezes você não tem reflexo para dar um outro passo e cair. Tá? Então, no meu caso, não foi esse. Embora eu já tropecei na minha, mas o guiso também pode ajudar para isso, tá? Para proteger o gato e proteger a pessoa também. Uhum. E quando que você decidiu parar de usar o guiso com a minha?
Olha, foi quando eu percebi mesmo que a estopinha já estava totalmente sob controle. Então a minha vinha de vez em quando e dava um tum, um tapa, a estopinha saía assim, se controlando, mas não ia, porque primeiro eu tomava um tapa, ela, então, né, eu já estou me controlando, você corre na minha frente, ainda você me dá um tapa, né? Então quando eles corriam aqui de um lado para o outro, a minha ficava escondidinha assim, e quando eu passava correndo, ela pulava em um dos cachorros, né? E quando ela pulou algumas vezes na estopinha, e a estopinha mostrou total autocontrole, aí eu vi que eu não precisava mais do guizozinho. Sim. E aí, encaminhando para o final agora, queria voltar para antes da adoção. Que você foi numa loja da Pets e fez um enxoval ali da Mia. Você comprou um monte de coisa, comprou arranhadores caríssimos, né? Mas isso tudo não é extremamente necessário. Você consegue comentar aí com a gente do que você comprou ali, que é extremamente necessário para essa chegada do gato na casa? Tá bom. A gente pode cuidar muito bem de um animal gastando menos, né? Mas a gente tem um desafio de colocar caixas de areia e areia que o gato goste. E quando eu falo caixas, é caixas mesmo, não é uma caixa de areia, você tem que ter mais uma. Você poderia até, numa eventual necessidade, usar papelão e uma areia que não esteja contaminada, até areia de construção, tá? Não é tão prático, não é tão legal, não é tão bonito para casa, mas você poderia, a princípio, utilizar e funcionaria bem. O que você não pode é só ter uma caixa e deixar ela suja, porque para o gato isso não é saudável, né? Aonde não tem um rio, um lago com água potável, que a maioria das casas e todos os lugares não tem, você precisa ter fonte para o gatinho beber, tá? Então tem fontes muito baratas que você pode comprar e fontes muito incrementadas, bonitas, que viram quase que uma obra de arte na sua casa, tá? Mas você poderia também ir para o mais barato, seria o quê? Uma bombinha de aquário, né? Numa tigela é melhor porcelana, melhor evitar o plástico, tá? É melhor porcelana ou vidro. Você coloca ali, o ideal seria mais de uma, tá? Essas são as duas coisas mais importantes, tá? Depois a gente pode ir para os arranhadores. Arranhador é papelão, você pode fazer arranhador de papelão não gastando nada também, tá? O importante é o gato ter algum lugar para ele poder afiar as unhas, arranhar ali. Pode ser o nosso sofá, a nossa cortina e tudo mais, mas sai mais caro, porque o sofá é caro, então a gente geralmente coloca capa e pode fazer isso. Eu posso pegar um tronco de cortar da rua e trazer para casa e prender, também funciona de arranhador. É legal ter mais de um? É legal ter mais de um. E aí a gente vai esbarrar na comida, né? Na comida vai ser caro, porque as rações boas são caras, só que gato não come tanto, tá? Então, assim, não economizar na comida. E para quem faz a dieta em casa, para gato também é mais caro e é mais difícil de fazer, porque eles são animais muito mais carnívoros e normalmente precisa de uma suplementação de um aminoácido específico, tá? Sim. E uma última curiosidade antes da gente encerrar, nesse enxoval da Mia, você comprou uma toquinha para ela. E essa toquinha tá aqui ainda. Essa toquinha foi uma toquinha barata, relativamente barata, e ela teve casas e casas aqui. A gente recebe muitos presentes, essa que é a verdade, né? Então, assim, quando a gente vê muitas coisas caras, às vezes a gente recebe e eu não paguei nada por isso, né? Então, eu tenho consciência disso e gosto de dar alternativa para as pessoas, né? Mas, às vezes, a coisa mais barata é que faz mais sucesso. E falando de gato, quando a gente compra uma coisa e vem numa caixa de papelão, eu falo assim, olha, o brinquedo talvez o gato não goste, mas a caixa de papelão vai fazer o maior sucesso. E no caso, essa casinha é o lugar preferido da casa, da vida dela. Ela passou por tudo, né? Recebi presentes, caras, coisas importadas, rede que pendura. Ela ama essa casinha, ama. E essa casinha estava guardada agora que eu estou me preparando para a mudança. Eu peguei ela de novo e coloquei ela, acho que aqui. As meninas que nunca tinham visto, né, as minhas enteadas nunca tinham visto, falaram assim,
A Mia não sai mais dessa casinha. Ela ama essa casinha. Eu falo, nossa, ela sempre amou. Eu nunca deveria ter guardado essa casinha. E essa casinha, acho que tem que ir pra casa nova. Com certeza, né? com certeza. Então dá pra galera ver aí também, a gente coloca aqui a imagem de você com a casinha na loja lá em 2017, em março de 2017, eu vi essa data. E continua sendo a preferência Sim. dela. Não, hoje a gente chegou, a Mia estava aqui, a casinha estava aqui em cima dessa mesa, Ela tava dentro da casinha. Não tirei foto, devia ter tirado, mas com certeza a gente tem. Você tira a hora milhares. que você quiser, porque é uma paixão. Essa casinha pra ela Sim, é um trono real é um da trono Mia. real. Bom, Ale, obrigada por mais esse episódio. Muito legal conversar sobre a Mia aqui, revisitar um pouquinho, né, de como foi esse comecinho com ela. Acho que tem algumas dicas legais também pro pessoal de casa que tá com um gatinho novo aí e tem um cachorro, né? E às vezes você tá pensando em pegar, você fica receoso, mas dá sim para fazer, é só treinar e ir limitando ali os espaços, a interação. Não, é isso aí. E vocês já estão sabendo agora que até criação de tenébrio fermentados. Sim. Acho que ficaram sabendo uma boa parte da minha vida, só tô tentando adivinhar que era da Mia que a gente ia falar. Sim, se eu tava sem ideia de podcast, de tema, Agora... eu vou ficar só vendo os primeiros minutos ali e vou anotar, esse aqui não foi ainda, a semana que vem é Porco e esse. pato, acho que porco e pato a gente já falou. Já né? conversamos. Já falou. Mas Tenebras Caranguejeira já falou, do conversou. Dexter. Já. A gente já falou de um monte de coisa. Sim, mas tem um monte aí que a gente não falou ainda, que já tem mais um mês de episódio aí pra gente gravar. Fechado. Ale, obrigada. Obrigado. Você ouviu o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi.